Namorados aqui ganhou um contorno jurídico nos últimos anos com a explosão dos chamados contratos de namoro. Hoje é o Dia dos Namorados, 12 de junho, uma data que apaixona muita gente, véspera do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Mas olha, se você acha que o casamento é um contrato, existe também o contrato de namoro, que antes aí parecia apenas um preciosismo ou uma excentricidade de celebridades, como o caso, por exemplo, do jogador Endrick. O Endrick popularizou o tema ao revelar as suas cláusulas afetivas. Tornou-se uma ferramenta de segurança patrimonial em franca ascensão. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, o país atingiu o recorde de 126 contratos registrados em 2026, em 2023, uma prática que ganhou força com o isolamento da pandemia e que hoje é plenamente aceita pelo Poder Judiciário. O grande objetivo deste documento é puramente preventivo. Eu debato o tema agora com a advogada da área do Direito da Família e Sucessões, a doutora Caroline Pongé. Tudo bem, doutora? Boa tarde, bem-vinda aqui conosco na programação da Rádio Jovem Pan News nesta tarde de sexta-feira, Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2026. Como vai, doutora? Boa tarde, Thiago. Tudo bem e contigo? Firme e forte, graças a Deus, nesta sexta-feira, um dia apaixonado ou apaixonante, aconchegante também com esse tempo nublado aqui na nossa região. Ô doutora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais para a gente, só para entender melhor o que é este contrato que pode ser colocado como cláusula dentro dele. Perfeito, Thiago. Esse contrato de namoro, ele tem se popularizado bastante nos últimos anos. Saiu, inclusive, um levantamento agora com dados atualizados em relação à utilização dessa modalidade de documento, sinalizando que agora, no ano de 2025, o número de contratos de namoro já alcançou a marca de 241 no ano de 2025, em relação, então, a um aumento considerável em relação aos anos anteriores. Esse contrato ele tem um objetivo bastante singelo, é justamente fazer com que o casal reconheça, no momento atual, que a relação afetiva existente tem um caráter de namoro, e não um caráter envolvendo uma união estável, por exemplo, que é um outro instituto jurídico. Então, o contrato de namoro seria uma sinalização por parte do casal de que o relacionamento mantido é um namoro. Não há, naquele momento, um intuito de constituição de família, que é justamente o elemento que diferencia um namoro de uma união estável. Sendo um namoro, e essa é a principal consequência do não reconhecimento daquela entidade familiar como uma união estável, sendo um namoro, não se projetam efeitos patrimoniais sobre o relacionamento. O que significa isso? Significa que na hipótese de término do relacionamento namoro, não é devido a uma partilha de bens entre o casal, por exemplo, o que se diferencia do que acontece quando um casamento ou quando uma união estável termina, hipóteses em que a partilha de bens é necessária. Então, o contrato de namoro, Thiago, tem esse objetivo de reconhecer que aquela família, naquele momento, aquele relacionamento existente, nada mais é do que um namoro, não tendo ainda esses efeitos patrimoniais decorrentes de uma eventual caracterização como uma união estável. Doutora, agora, por exemplo, a pessoa ou o casal tem a intenção de fazer um contrato. Ele deve procurar o cartório, deve primeiro fazer esse contrato junto com um advogado, ir ao cartório, enfim. Eu gostaria que a senhora explicasse esse trâmite curioso. De repente temos aí casais apaixonados acompanhando a gente e eles têm interesse, esses casais, eles têm interesse em celebrar um contrato desse tipo. Qual o procedimento fazer? Perfeito. É bastante importante destacar em relação a esse procedimento um ponto de atenção. O ponto de atenção é o seguinte: o contrato de namoro ele vai ser relevante e útil para o casal que efetivamente viver um namoro. Se o casal já viveu uma união estável, é recomendado que não se faça um contrato de namoro, mas sim que se faça uma escritura ou um contrato ali de convivência reconhecendo a união estável existente. Com base nisso, o nosso principal ponto de recomendação é o seguinte: antes de qualquer passo, analisar juridicamente qual é a modalidade de relacionamento vivido é muito importante, para que o profissional, o advogado, possa dar essa sinalização para o casal sobre se o contrato de namoro faz sentido ou se, por outro lado,
o mais recomendável é a formalização via união estável. E eu destaco isso, Tiago, como um ponto de bastante atenção para os ouvintes, pelo fato de que recentemente a gente teve aí 2 situações em tribunais diferentes do país, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, com entendimentos diametralmente opostos para uma mesma situação, assim, prática muito parecida, que era a seguinte: um casal que vivia junto há aproximadamente 2 anos e que depois do término, sem ter nenhuma pactuação escrita entre eles, um deles buscou o Poder Judiciário para visar ali o reconhecimento daquela suposta união estável vigente. Em um dos julgados, se entendeu que não haveria caracterização da união estável e seria unicamente um namoro. No outro, se reconheceu que haveria já o preenchimento dos requisitos da união estável. Por que isso é relevante? Porque se os requisitos da união estável estão presentes, não adianta o contrato de namoro. Então, por isso é muito importante essa análise jurídica, para que o casal tenha maior tranquilidade também nesse momento, e então possa dar os passos, fazendo a formalização do contrato de namoro, se for o caso, encaminhando isso via tabelionato de notas, e no futuro, se for ali uma situação que progrida, digamos assim, se desenvolva para uma união estável, possam aí sim, nesse futuro, fazer os ajustes pertinentes nessa pactuação. Então, é bastante importante essa análise jurídica para viabilizar uma tranquilidade maior. Ô, doutor, agora eu pergunto o seguinte: um casal de namorados, eles estão há muitos anos, 4, 3, eles têm uma vida pública, dos dois sempre presentes nos eventos, mas não há um contrato celebrado, esse namoro termina. Se não há um contrato, como fica a situação de cada um, hein? Perfeito. Vai ser a grande discussão aqui de se analisar se esse casal, de fato, ainda era unicamente um casal de namorados, ou se os elementos para a caracterização de uma união estável já estariam presentes. E quais são esses elementos? Isso é bastante importante. A união estável, ela é uma convivência pública. Então, nesse exemplo, o casal publicamente se apresenta como um casal. Contínua, então não tem muitas interrupções, é algo que permanece continuamente durante esse período. Duradouro, e aí tem muita discussão, o que é duradouro? 1 ano é duradouro? 2 anos já é duradouro? Então, assim, tem-se que, nesse caso, ali, 3, 4 anos, já teríamos um relacionamento duradouro. Só que o 4º requisito, e aqui é um ponto de muita atenção, é o intuito de constituir família. Esse é um requisito que diferencia o namoro da união estável. Se entende atualmente que aqueles que são apenas namorados não têm, no momento atual, um intuito de constituir família. Aqueles que vivem uma união estável, por outro lado, têm esse intuito de constituir família naquele momento. E é isso que o Poder Judiciário analisa, Tiago, quando se tem uma situação de discussão justamente sobre se aquele relacionamento, que não estava formalizado, ainda se mantinha como um namoro ou já tinha virado uma união estável. Então, o ponto é, esses requisitos todos estão preenchidos nesse namoro, ou o último, por exemplo, que é esse intuito de constituição de família, não está presente no momento, vai ser uma coisa para o futuro, porque, enfim, aquele casal ainda está em um momento de vida, com cada um ali tendo seus próprios projetos individuais, sem ter esse planejamento de constituição de família imediatamente. Então, essa vai ser a grande discussão. Muito bem, doutora. Para a gente encerrar a nossa conversa, agora 2h39, para os casais apaixonados que estão nos acompanhando agora sob a ótica jurídica, qual o recado que a senhora daria para eles? O meu recado jurídico é bastante direto e simples. Conversem sobre os impactos do relacionamento que vocês vivem. Impactos esses que podem ser, do ponto de vista jurídico, bastante relevantes. É muito comum que nós atendamos casais que aí já estão agora num período mais consolidado desse relacionamento, ou que estão passando por uma etapa de término, inclusive, e se perceba ali um arrependimento de que questões que poderiam ter sido tratadas lá atrás, formalizando, por exemplo, regime de bens, questões vinculadas a patrimônio, não foram tratadas no momento oportuno. Conversar sobre esses temas, embora possa ser um pouco penoso em algum momento, digamos assim, é uma forma de fortalecer o relacionamento também e amadurecer esse relacionamento para que ele siga de uma maneira tranquila e segura para todos os envolvidos. Então, aproveitem o Dia dos Namorados, mas, na medida do possível, conversem sobre esses assuntos jurídicos que envolvem o relacionamento também,
porque prevenir nesse sentido é muito importante também. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui na programação da Pan News e até a próxima. Até mais, Thiago. Obrigada. Boa tarde para vocês. Jovem Pan News.